Shalom, queridos! Paz, saúde e prosperidade em todas as áreas, especialmente na vida espiritual. Que haja muita prosperidade para você. Que a Mashiach possa dar discernimento dessa palavra, entendimento para que o vosso coração entenda e compreenda o que Yahshua quer revelar aos seus. E Yahshua quer falar nos nossos corações através dessa palavra. Bora lá, pega a sua palavra, vai em Jonas capítulo 3. Vamos meditar Jonas capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Bora lá? A palavra do Yahweh veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Eterno. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Yahweh, muito importante diante de Yahweh. Era necessário 3 dias para percorrer. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruído. Aí os níveis creram em Yahweh, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhe dê pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Yahweh e se converterão cada ao caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Yahweh se volte e mude de ideia. E então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Yahweh viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Yahweh mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aleluia, Yahweh. Queridos, Yahweh sempre falando para mim desde os vídeos anteriores sobre essas mudanças. Quem poderá mudar o que Yahweh determinou? E agora, mais uma vez, ele diz novamente para mim, para confirmar, para testificar que quando você se arrepende de fato, de verdade, quando você gere frutos de arrependimento, o mal que ele viria sobre você por permissão dele, ele se volta atrás. Primeiro aconteceu com Ezequias, né? Que Ezequias ele recebeu a visita do profeta e disse: coloque tua casa em ordem, porque eu descerás da sepultura. Ele era um homem temente à palavra, ao Criador. Ele se arrependeu, chorou amargamente, e o Criador se voltou atrás, deu ele mais 15 anos. Agora as pessoas de Nínive. Jonas fugiu para não pregar em Nínive, mas o que acontece? Ele foi chamado pela segunda vez, dizendo para a cidade: levanta-te. A palavra de Yahweh veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe farei. Jonas se levantou e foi, né? Aí ele foi, segundo a palavra do Eterno, né? Ora, gente, naquela época a cidade de Nínive era muito importante para o Criador, muito importante, mas era necessário 3 dias para que Jonas conseguisse percorrer toda a cidade. Mas ele foi e saiu, né? Começou a pregar. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Ou seja, pode ser também que nós tenhamos mais 40 dias de oportunidades para nós nos arrepender, né? Só que agora o que acontece? Está vindo os feriados, as pessoas estão preocupadas em pular carnaval, né? Alguns estados terão, algumas cidades terão. Queridos, fiquem vigilantes. Vamos colocar panos de saco sobre a nossa cabeça, vamos vestir roupa de panos de saco, sobre as cinzas, né? Assim como a cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive, ela recebeu essa palavra e os ninivitas, eles se voltaram ao arrependimento, eles creram na palavra. Aí o que eles fizeram? Eles proclamaram um jejum, vestiram uma roupa feita de pano de saco, desde o maior ao menor. E a notícia chegou em toda a cidade, né? Em toda a cidade, uma cidade que Jonas ia demorar 3 dias para pegar, mas eles se voltaram ao arrependimento. Essa palavra chegou do maior ao menor. Todos eles se levantou, né? Até o próprio rei de Nínive, ele levantou-se do trono, né? Tirou os trajes reais e ela colocou roupinha de pano de saco e sentou sobre as cinzas e mandou proclamar divulgar em toda Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo
Queridos, até os animais, os bois, as ovelhas, não comeram e nem beberam nada. Até os animais fizeram um jejum. Até os próprios animais fizeram o jejum, né? Não deixou beber, não deixou comer, não deixou que desse pasto para os animais, né? Nem que bebesse água durante 3 dias, né? Eles fizeram isso. Eles fizeram esse jejum, né? Eles fizeram esse jejum e todos estavam cobertos de pano de saco. Todos, né? Tanto as pessoas quanto os animais. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Tanto as pessoas como os animais. Então, querido, o que eles fizeram? Eles clamaram fortemente ao Criador, ao Eterno, e se converteram, cada um do seu mau caminho. Eles estavam no caminho da violência, eles estavam no caminho errado, né? O caminho de violência que tinha nas mãos deles, ali eles clamaram e arrependeram, geraram um fruto de arrependimento verdadeiramente e foram alcançados, né? Aqueles falaram, o que eles imaginaram, se todos nós nos converter, se dobrar ao Criador, ao Eterno, de fato e de verdade, quem sabe, talvez ele se volte e mude de ideia, porque falou que ainda em 40 dias Nínive será destruída. Nossa, vai ser destruída? Quem sabe? Se nós fortemente nos convertermos, nos arrependermos de verdade, né? Todos nós, até os animais, arrepender de verdade, quem sabe o Eterno não muda de ideia. E então se afaste o furor da sua ira para que nós nos pereçamos. Querido, o que aconteceu? Iá, o Criador, ele viu o que eles fizeram, que foi de verdade. Gerou ali um fruto de arrependimento, que eles estavam de fato, de verdade, arrependidos verdadeiramente. O que aconteceu, querido? O Iá viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Iá mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que iria faria e não fez. Ou seja, Iá muda de ideia? Muda. Se você se de fato e de verdade dos maus caminhos que você está indo, do que você pensa, o que eu fiz até agora, eu fiz. Cometi um erro, falei mal de quem não devia, critiquei, dei falso testemunho, menti, roubei, fraudei, enfim. O que você fez até agora, se você fizer como Jonas pregou na cidade, como você está ouvindo agora, eu estou falando, volte-se ao arrependimento verdadeiro. Assim como os ninivitas, eles voltaram a seu arrependimento, se colocaram desde o maior até o menor, vestiram-se tiraram os trajes reais, e colocaram esse pano de saco, e deitou sobre a cinza, né? Sentou sobre a cinza, e ali eles, por mandato do rei, todos, até os animais, entraram em jejum, não comeram, não beberam, ficaram em jejum, até que a ira se passasse. E eles falaram assim, quem sabe se a gente fazer isso, a ira do nosso Criador o Criador se arrepende. E o Criador viu que ali eles fizeram com tanto verdade, o arrependimento gerou tanto fruto de arrependimento, até os animais se sacrificaram ali, fazer aquele jejum, né, e clamaram ao Criador de fato e de verdade. E Al viu que aquilo ali que eles fizeram era verdadeiro. Aí Al se converter daquele caminho errado que eles estavam seguindo, né? Aí Al mudou de e desistiu de fazer o que ele estava propondo, que era destruir aquela cidade. Em 40 dias estava previsto para o Criador destruir toda aquela cidade, todas aquelas pessoas, e ali foi evitado. Queridos, então, o que essa palavra venha me falar, venha me estar no meu coração e no seu hoje? Independente do pecado que você tenha cometido, independente do que você tenha feito contra o seu irmão, contra a sua esposa, o seu esposo, contra o seu vizinho, contra o seu patrão, contra o seu colega de trabalho, contra o seu irmão, independente de qual que seja ele, se volta ao arrependimento verdadeiro, gere frutos de arrependimento, de fato e de verdade, se dobre, medite nessa palavra em Jonas capítulo 3, gere frutos de arrependimento verdadeiro, como esses ninivitas, né? Lá em Nínive, o pessoal de Nínive, e seja alcançado pela benevolência do Criador. Ele muda de ideia? Muda. Já trouxe aqui 2 livros, 2 palavras falando que ele muda sim. Por amor a essa cidade era importante diante do Criador. Só que aquelas pessoas estavam no mau caminho. E por amor a essa cidade, eles mudou. Então, por amor a mim e a você, para que eu e você seja salvos, para que as nossas vidas sejam alcançadas, se nós nos propormos a clamar,
a jejuar, a meditar, purificar, pedir perdão, gerar frutos de arrependimento verdadeiro, nossas vidas será poupados. Nós seremos poupados no dia da angústia, no dia da escuridão, porque quando Yahshua voltar, querido, não vai ser um dia fácil, vai ser um dia de escuridão, vai ser um dia de destruição, né? Érica, o pai, ele é amor, eu sei que o pai é amor, mas ele também é juiz, é justiça, né? Ele é um justo juiz. Então pense nisso. Espero que essa palavra possa ter contribuído para comigo, com certeza assim seja, e com você que está aqui. Se você é novo e está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Yahshua te abençoe abundantemente. Se ainda não inscreveu neste canal, se inscreva, que sempre eu estou postando vídeo assim, e notifique, ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar, você é notificado de imediato. Que Yahshua abençoe, que a presença dele venha revelar a você o oculto e o escondido nesta palavra, que ele venha tocar e falar no seu e no meu coração, nos nossos corações, e que nós sejamos alcançados pela benevolência dele, e que se volte a nós o arrependimento de fato e de verdade, arrependimento que gere frutos, né? Que é a nossa salvação, né? Assim como ele mudou de ideia quanto o mal que ia fazer em 40 dias, ele possa sim mudar de ideia com o que está previsto na minha vida, na sua vida e em nossas vidas. Paz de Yahshua, queridos.